Olá, e vamos iniciar a nossa aula número 3 dessa série de 5 encontros de lettering. E na aula de hoje nós vamos invadir o mundo das histórias em quadrinhos. Mais especificamente, nós vamos ver a tipografia de Dave Gibbons, que ele utilizou na obra O Watchmen, e nós vamos usar como uma inspiração para fazer um alfabeto baseado na tipografia utilizada nas histórias em quadrinhos. Como nós bem sabemos, as histórias em quadrinhos elas são letreiradas, ou pelo menos eram letreiradas, né, com a caligrafia manual dos seus respectivos artistas. E nós vamos tentar fazer uma coisa um pouco diferente, ou seja, nós vamos utilizar um alfabeto com uma base de uma tipografia, né? Então você pode utilizar Arial, Minion, Helvética, pode até mesmo utilizar com serifa, como Times New Roman e tudo mais. Só que nós vamos utilizar isso como um esboço, como se fosse um esboço. Então a gente vai tirar a opacidade e vai usar a própria letra caligráfica para criar essa fonte. E depois nós vamos comparar com a letra do Dave Gibbons e a gente vai fazer algumas pequenas alterações. A gente não vai simplesmente copiar a letra, a gente vai, na verdade, utilizar como uma referência. Qual que é o segredo, né, de uma tipografia para história em quadrinhos? É ter a harmonia entre a ideia de ser caligráfica, ou seja, uma ideia de ser escrita à mão, mas ao mesmo tempo ela ter leiturabilidade e legibilidade. Apenas para a gente diferir, legibilidade é quando a gente tem um belo de um contraste em relação ao fundo e à frente. Então a letra ela é bastante legível, ela tem uma área que você consegue enxergar bastante clara em relação ao fundo. E a leiturabilidade é o conforto na hora de você ler um determinado texto com essa tipografia. Por exemplo, você não vai ter em algum momento a confusão de algumas letras. Na hora quando você lê um texto, ela não cansa você. Então ela tem que ter essa harmonia e tem que ter o charme, né, da letra caligráfica. Então por isso que nós vamos utilizar como base uma tipografia digital, porque aí a gente tem a questão de espaçamento, de kerning, de altura, né, e tudo mais, mas a gente vai desenhar. No caso aqui eu vou desenhar no Illustrator e eu vou utilizar a ferramenta pincel. Agora, eu não vou utilizar a ferramenta pincel com o brush tradicional, eu vou usar um brush oval. Você pode usar o brush que você quiser, inclusive nós recomendamos que você faça bastante experimentações. Esse exercício específico, ele é para você criar um alfabeto em letra versal, que é a letra principal das histórias em quadrinhos, no modo regular e no modo negrito. Por que eu vou utilizar o pincel no modo oval? Porque eu quero que os traços tenham pesos diferentes. Então, o corpo da letra tem um traço mais grosso, mas que ele tem uma variação com traços mais finos, como eu vou mostrar para vocês agora. Ó. Então, ó, eu faço uma letra A, o corpo ele é grande, porém o traço ele é fino, né? A haste. E a coisa relativamente, vou trabalhando isso para deixar cada vez mais a letra mais orgânica. Tá? Nesse período, não se acanhe. Se você desenhou, não ficou bonita a letra, você vai tirando, vai apagando, vai refazendo. Procure também não fazer muito técnico, senão você vai tirar um pouco da parte orgânica da letra. A gente já faz isso naturalmente porque está utilizando um gabarito por trás, né? Então, tente fazer os movimentos bastante rápidos, como se você estivesse escrevendo mesmo à mão, né? Com a diferença que você tem um gabarito embaixo. Tá? Se fosse uma caligrafia manual, você ia utilizar outras técnicas, réguas, bolômetros, você ia utilizar outros tipos de recursos. Tá? E no caso da tipografia digital, obviamente, diversos artistas utilizam já tipografias prontas para dar download e simplesmente digitar. Mas grandes artistas, eles criam as suas próprias tipografias.
Nessa aula, nós não vamos ensinar como fazer uma tipografia digitada. Mas, caso você queira fazer uma tipografia digitada, esse seria o mesmo processo, porém você coloca cada um desses caracteres em um software de fontes. Né? Existem diversos softwares no mercado e existe uma extensão no Illustrator que ela é muito eficiente. Nesse caso, fica aí a sugestão de você pesquisar e ver qual é o software que você prefere. Tá? Mas o procedimento é praticamente igual. E aqui nós estamos fazendo um outro exercício que é muito importante, que é o quê? Testar a leiturabilidade e a legibilidade desse alfabeto. Nós vamos criar um balão de texto e vamos fazer a experimentação, ou seja, tentar observar o espaçamento entre frases, o espaçamento entre palavras, né? A gente vai fazer esse teste e esse teste ajuda muito na hora de você definir, por exemplo, um alfabeto e como que ele vai se sair sendo digitado. Reparem que as letras que nós fizemos estão bem juntas, né? Então isso provavelmente para uma leiturabilidade é muito ruim. Então esse exercício ele nos ajuda a pensar qual é o espaçamento adequado para nós trabalharmos. Também vou trabalhar com uma opção de se fazer um alfabeto em negrito. Nas histórias em quadrinhos, algumas expressões elas são destacadas em relação a outras. Então, basicamente, nós utilizamos muito negrito e fonte normal. Em alguns casos, nós utilizamos o itálico. Mas, nesse caso específico, aí eu recomendo que você faça, use um gabarito, né? Use um alfabeto no modo itálico e aí você vai fazer o exercício caligráfico. Tá? São diversas opções, né? Devido ao tempo, nós não vamos trabalhar todas essas opções. Porém, aqui você tem um modo de trabalhar, um método de trabalhar que vai funcionar para trabalhos em itálico, trabalhos em negrito, sublinhados, todas as técnicas que você pretende utilizar para fazer uma fonte. A sugestão é que você faça com calma a fonte, né? E que você vá trabalhando ela aos poucos e sempre fazendo as revisões. Então vejam aí uma letra em itálico e uma letra em uma letra regular, né? E uma letra em negrito. Tá? Então são esses dois pontos que nós vamos trabalhar. Como vocês podem ver, está muito junto, né? Então vou fazer um afastamento aqui para poder ter uma ideia melhor de como que eu vou depois utilizar as letras para fazer as palavras. Tá? Obviamente, esse teste ele é todo manual, que eu vou fazendo, né? Eu vou movimentando ele de maneira bastante experimental, mas se caso você quiser transformar isso numa tipografia digitada, aí no caso você pode ir acertando o kern, o espaçamento, o pulo, né, de uma frase para outra, com cálculos e tudo mais. Ou seja, é um processo de bastante experimentação, mas que vale a pena, porque depois você vai ter uma fonte sua, digitada, que você vai poder utilizar e inclusive comercializar, né? Então, feito esse teste, aqui no caso, né, vamos fazer agora uma aplicação de leiturabilidade. Tá? Uma vez que a legibilidade já foi testada aqui, a letra afastada, né, e a letra em negrito, ela possui uma boa legibilidade em relação ao fundo. Então vamos aplicar agora no exemplo que nós temos aqui, no quadro, né? E aí o que é interessante é que como é o Illustrator, né? Quando a gente aumenta e reduz a letra, apesar de ser vetorial, ela tem uma influência no traço, né? O stroke dela ela varia quando a gente aumenta ou diminui. Caso você queira evitar isso, tem no modo propriedades como evitar que o traço ele mude proporcionalmente. Basta ir lá e aí você vai fazer a edição. Eu não fiz porque eu trabalho com o Illustrator de maneira tradicional, digamos assim, né? O Illustrator, modo essencial, como é que eu trabalharia, né? Então aqui eu vou adaptar de maneira manual o stroke, tá? O traço, né, no caso.
Como vocês viram, o balão de texto ele é bem simples de fazer. Você vai utilizar o círculo, vai utilizar a ferramenta Pen Tool para fazer a seta, né? E depois com o Pathfinder você resolve. E aí fica um charme, né? Fazer um pequeno tracinho como se a seta tivesse uma entradinha, né? Isso aí é apenas um charme, não é uma coisa que todos os balões de texto têm. Na verdade, não tem uma regra, né? Agora, o que é muito importante? Que o balão de texto ele não estrangule, ele não cause uma claustrofobia no texto, né? Então é importante que você entenda o balão de texto como uma área que tenha respiro para colocar o seu conteúdo, né? E aí sempre é importante você, como um roteirista ou como um escritor, pensar em diálogos ágeis, em diálogos que não sejam tão prolixos, né? Então, ó, reparem que quando eu reduzo, né, tem essa questão do negrito, essa questão do traço. Então, eu já tirei o negrito e agora eu vou adaptar, né, o stroke ou o traço, se você preferir, de acordo com o tamanho da fonte. Repare que a tipografia que o Dave Gibbons faz é bem menor do que a que eu fiz, né? E é isso que eu queria mesmo, né? Eu não queria simplesmente desenhar por cima da fonte do Gibbons, não faria o menor sentido, não é mesmo? Então, mas é interessante notar como as palavras elas mudam, né? Então eu vou utilizar isso, eu não vou achatar a minha fonte para tentar ficar do tamanho da do Gibbons, eu vou tentar mudar as proporções, né? Tentando sempre buscando que a palavra seja de fácil leitura, né? Então, somebody explain to me. Então, o explain vai ser em negrito e o restante vai ser em fonte regular, tá? Então, vamos fazendo esse teste, juntando as palavras, né? Como eu não tenho ainda a fonte digitada, é dessa forma que a gente acaba fazendo, né? Juntando as letras para ver como é que funciona, né? E aí uma coisa que é muito importante, essas letras elas estão todas em fio, né? Traçado. Então você precisa expandir, né? Você vai em objeto, né? Para você expandir e aí ela vai se tornar um desenho. E você fecha com o Pathfinder para não ficar nenhum bloco, não ficar nenhuma falha no seu trabalho, né? Então sempre mude isso para expansão, né? Não deixe apenas um fio, deixe como se fosse um desenho mesmo, né? Uma forma. Isso é muito importante porque às vezes você abre esse trabalho num software diferente, né? E aí você perde todas as características. Quando você expande e transforma em desenho, isso não ocorre. Qual que é o prejuízo disso? É que você não pode mais corrigir, né? Então, se você tiver que refazer um texto, aí no caso você tem que ou redigitar ou tem que fazer esse procedimento novamente. Então, apenas faça esses elementos, né, do Pathfinder, de transformar em desenho, quando você tiver certeza absoluta de que o texto está da maneira que você acha que é interessante. Um ponto que é bem bacana, né, de notar é que como o Gibbons, né, nesse letreiramento ele faz todo manual, tem elementos aí que estão regulares, outros em negrito, outros em itálico, porque é uma letra caligráfica, né? Como eu utilizei uma fonte regular, isso já fica mais... não ocorre, né? Fica uma letra mais mecânica, né? Com um pouco mais de tempo, é interessante ter essas experimentações, que aí você vai brincando com a fonte até dar uma característica mesmo de algo feito à mão. Agora, é claro, tudo depende muito do tempo que você tem ou do seu objetivo, né? Eu acho que uma letra caligráfica, perdão, uma letra caligráfica, tendo como gabarito uma boa fonte, eu acho que isso é mais do que suficiente. Afinal de contas, o lettering, ele, quando é um lettering artístico, ele não tem a função de comunicar,
Mas nesse caso específico, que é quase uma transição, né, entre o artístico e o funcional, é importante você criar uma harmonia. Então, uma fonte regular, ela pode não ser tão bonita quanto uma boa fonte caligráfica em quadrinhos, mas ela é bastante funcional. Bom, pessoal, a gente está chegando ao final do nosso teste aqui, né, do nosso letre. E se você gostou, peço que você curta o canal, que você se inscreva e ative as notificações. Se você acha que esse conteúdo é interessante para a sua formação enquanto designer, artista, ilustrador, quadrinista, peço que você acompanhe o canal, porque toda semana a gente tem workshops nessa área, né? São sempre uma série de 5 encontros com uma introdução à área, né? Uma vez que esses vídeos eles são sempre voltados para aquele que está começando ou num nível intermediário, né? A gente sempre tenta pegar esse público para poder incentivar, para dar uma oportunidade. Às vezes não tem uma condição de estar fazendo um curso, né? Ou estar numa escola. Então a gente tenta dar essas oficinas como uma maneira de incentivar o ensino, o estudo, a formação de maneira geral, tá certo? Então, como vocês podem ver, vamos só aumentar agora o espaçamento entre as linhas, né? E eu acho que aqui a gente tem um teste bem sucedido, né? A gente consegue ter uma leitura. Veja que quando a gente junta com os outros balões, ele tá harmonioso, ele tá interessante, tá? Só esse ponto final que não ficou tão bacana e merece um pequeno ajuste, né? Mas agora ajustando já fica um pouquinho melhor. Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado e que vocês testem, né, numa história em quadrinhos ou numa ilustração. Tá certo, pessoal? Então, desde já, o meu muito obrigado e até o próximo vídeo.